Boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do nosso Deus. Nós temos estudado sequencialmente, tem sido realmente algo desafiador e ao mesmo tempo muito abençoador estudar o livro de Romanos de forma sequenciada. Já estamos no capítulo 9, hoje estaremos meditando em alguns detalhes sobre esse capítulo. E eu já quero deixar essa orientação, que aqueles que tiverem alguma dúvida com relação a alguma passagem desse texto, fique à vontade para enviar sua dúvida para mim. Na medida do possível, estarei sim, meditando junto com você e buscando tirar sua dúvida relacionada a esse texto específico da palavra do Senhor. Nós estaremos vendo uma passagem, um curto trecho do vídeo que vai mostrar um pouco do contexto desse capítulo 9, logo após retornaremos para fazer a nossa meditação nessa passagem. Agora você pode ver como os capítulos de 1 a 8 são um longo fluxo de pensamento, mas isso levanta outras questões. Se tudo isso foi objetivo de Deus, qual é a situação atual dos companheiros israelitas de Paulo que não reconhecem Jesus como o Messias? Como essa história cumpre as promessas de Deus para eles? Bom, Paulo começa no capítulo 9 com a sua própria angústia sobre os seus companheiros israelitas que não acham que Jesus é o Messias. E isso o leva a refletir sobre Israel no passado, na história do Antigo Testamento. E ele nos lembra que simplesmente ser da etnia israelita, ou seja, um descendente físico de Abraão, nunca tornou automaticamente as pessoas em membros fiéis da família da aliança. Paulo nos mostra como Deus sempre selecionou um subconjunto da família de Abraão para seguir a linha da promessa. E o seu objetivo é que agora essa linha da promessa seja realizada por aqueles que seguem a Jesus. Ele lembra que por muito tempo as pessoas dentro e fora da família de Abraão rejeitaram a vontade de Deus. Ele nos lembra da história de Israel e do bezerro dourado e da rebelião do faraó. Ele nos mostra como Deus foi capaz de orquestrar eventos para que a rejeição das pessoas a ele realmente cumprisse seus propósitos redentores. Muito bem, depois de termos observado esse trecho do vídeo que mostra sobre o contexto, estaremos agora meditando em algumas questões desse capítulo 9, e logo no início nós vamos perceber uma das atitudes do apóstolo Paulo que também deve nos desafiar a nós buscarmos a cada dia estar entendendo a vida, entendendo as situações que estão à nossa volta dessa forma. Meus irmãos, Paulo, ele diz aqui com clareza que ele se entristece, o coração dele fica triste porque ele observa os seus irmãos judeus que estão distante da palavra, da verdade, aqueles que antes eram o povo escolhido por Deus, que foi um povo separado, que tiveram vários privilégios, como ele mesmo narra aqui, cita 8 privilégios específicos daquele povo, e mesmo assim, vendo tantas bênçãos, mesmo tendo sido contemplados com tantas maravilhas das mãos de Deus, esse povo estava distante, e isso gerava tristeza no coração do apóstolo Paulo, a que nós já aplicamos para as nossas vidas. Por quantas vezes nós temos visto as pessoas vivendo uma vida longe da presença de Deus, uma vida desgarrada, uma vida que infelizmente só caminha para a morte, e isso não tem gerado tristeza no nosso coração, mas que nós possamos buscar no Senhor essa sensibilidade que nós ganhamos com a presença real do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos leva a nós nos preocuparmos uns com os outros e também com aqueles que estão caminhando para a perdição, que nós venhamos chorar pelas almas perdidas, que nós venhamos buscar falar de Cristo para essas pessoas, apesar de saber que Deus, ele salvará, ele escolheu os seus para ser salvos. Nós não sabemos quem são esses, e isso deve nos motivar a sempre estar orando e clamando e crendo que, de acordo com a vontade soberana de Deus, muitas vidas serão alcançadas e transformadas. Muitos de nós, inclusive, éramos desses que vivíamos uma vida distante, vivíamos uma vida desgarrada, mas Deus nos alcançou. E da mesma forma, meus irmãos, que Deus nos alcançou e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz, nós também devemos chorar por aqueles que estão distantes, nós devemos nos entristecer com aqueles que ainda estão vivendo uma vida contrária à palavra de Deus e buscar a cada dia clamar a Deus para que a graça os alcance também, para que eles possam fazer parte dessa família constituída pelo próprio Deus. E é interessante porque
o contraste que o próprio Jesus traz a respeito dessa tristeza que Paulo sentia e que todos nós devemos sentir pelas pessoas que estão distantes de Deus, é exatamente a alegria que a igreja deve sentir quando um pecador se arrepende, porque diz o Senhor Jesus Cristo que há festas no céu quando um pecador se arrepende. Assim também nós devemos nos alegrar constantemente quando vemos pessoas vindo à presença de Deus pela graça do próprio Deus. Logo na sequência, o apóstolo Paulo ele vai nos fazer um questionamento muito pertinente. Ele pergunta, mas por acaso a palavra de Deus haveria falhado, uma vez que a nação de Israel, a grande maioria da nação de Israel estava agora recusando a graça de Deus, não estavam reconhecendo na pessoa do Senhor Jesus Cristo o Messias prometido, e automaticamente o próprio Paulo ele responde, de maneira nenhuma, a palavra de Deus ela nunca pode falhar, porque na verdade nem todos de Israel pertencem ao povo da aliança, nem todos de Israel são verdadeiros israelitas, porque aqueles que creem, aqueles que são alcançados pela graça, esses são os verdadeiros Israel espiritual. Meus irmãos, quando Paulo ele trabalha essa ideia, ele vai usar exatamente a ideia da própria genealogia de Abraão para mostrar isso. Mesmo os descendentes de Abraão na carne, nem todos pertenciam ao povo da aliança. Deus fez aliança com Abraão, logo após com Isaac. Ele não fez com Ismael. O mesmo aconteceu quando Esaú e Jacó, mesmo sendo irmãos, um foi escolhido para estar dando continuidade a essa aliança, enquanto o outro não. Então Deus, ele faz as suas obras exatamente dessa forma, porque ele é soberano. Isso não significa que ele tenha falhado. Isso significa que, para mostrar que ele está no controle de todas as coisas, ele faz às vezes coisas que eram imprevistas, coisas que nós não imaginávamos que ele iria fazer, e tirar alguém de uma condição para buscar, a colocar como um verdadeiro servo. Essa, por exemplo, é a história de Jacó. Jacó era um enganador, Jacó era alguém que vivia uma vida muito distante dos propósitos de Deus, mas Deus mesmo assim o escolheu e o chamou para perto e mudou a sua história, transformou ele em Israel, não mais segundo a carne, mas agora segundo a própria vontade de Deus, aquele que esteve ao lado de Deus, aquele que compreendeu que nele haveria uma palavra, uma promessa, que Deus iria abençoar toda a humanidade a partir da sua descendência, e assim Deus cumpriu, porque nós sabemos que a palavra de Deus ela não cai por terra. E é por isso, meus irmãos, que nós não podemos permitir que na nossa mente venha o sentimento de injustiça de Deus. Como o próprio Paulo fala aqui no versículo 14, ele diz, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Ele responde enfaticamente, de modo nenhum. Não há injustiça por um motivo muito óbvio, muito claro. Todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus. Todos caminham passos largos para a morte, porque o salário do pecado é a morte. Uma vez que todos já estavam condenados, uma vez que todos já estavam caminhando em direção ao inferno, Deus, ao escolher alguns pela sua graça, pelo seu amor, para salvar, ele não tem sido injusto coisa nenhuma. Ele apenas tem mostrado a sua graça para aqueles que ele quer. Por isso que o apóstolo Paulo ele lembra das palavras do próprio Deus a Moisés. Quando Deus fala com Moisés, diz, olha Moisés, eu terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem eu quiser ter compaixão, porque eu sou Deus. E nós temos que lembrar disso. Nós servimos um Deus que é soberano. Nós servimos um Deus que está acima de todas as coisas. Como diz o profeta Isaías, os seus planos são mais altos que os nossos planos, as coisas de Deus são mais elevadas, assim como o céu é mais elevado do que a terra. Nós não podemos compreender a obra de Deus na sua plenitude, mas devemos compreender de uma coisa, que Deus sempre faz o que é melhor, porque Ele, na sua essência, é extremamente bom, e tudo que Deus faz deve ser entendido como o melhor para o seu povo, o melhor diante dos seus planos perfeitos. Então Deus, Ele escolheu alguns sim, mas Ele não preteriu outros, Ele não fez com que esses outros fossem, Ele fosse culpado pelo pecado dos outros, não. Cada homem pecou e cada um morrerá
pecados. É exatamente isso que Paulo vai falar na sequência. Inclusive é um texto até um pouco complexo, quando Paulo fala sobre a ideia do vaso. Deus que separou uns para ser vasos de honra e outros para vasos de perdição desde a eternidade. E muitos tentam argumentar acerca desse texto, falando que Deus já havia predestinado alguns para perdição. E inclusive dizem, se Deus já predestinou algumas pessoas para serem para perdição, logo essas pessoas não têm culpa do pecado. Mas na verdade o que nós vamos perceber é que sim, essas pessoas têm culpa, porque o pecado veio não por culpa de Deus. Não foi Deus que colocou o pecado no mundo, mas foi o homem que desobedeceu a Deus, e por esse homem entrou o pecado no mundo, e todos os seus descendentes, eles também tendem ao pecado, e cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Aqui, meus irmãos, existe uma clara junção de duas doutrinas que parecem inconciliáveis, mas que na verdade caminham lado a lado, que chama-se soberania de Deus e responsabilidade do homem. Enquanto nós sabemos que Deus é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas, isso não isenta o homem da sua responsabilidade. Deus julgará cada um de acordo com seus próprios atos. Deus condenará aqueles que merecem ser condenados, como na verdade nós sabemos que todos mereciam. Mas lembre-se, na sua graça, na sua soberania, Ele escolheu alguns. Isso é a soberania de Deus, que não isenta a responsabilidade humana. Então, quando nós olharmos para as circunstâncias, que nós possamos perceber que cada homem ele vai colher aquilo que plantou. E mesmo aqueles que aparentemente parecem ser pessoas boas, como nós sabemos que existem pessoas que são pessoas respeitáveis, são pessoas honradas na sociedade, somente se ele reconhecer que necessita de Cristo, ele poderá herdar a dádiva da vida eterna, porque não existe outro caminho, não existe outro meio de buscarmos, de alcançarmos a vida eterna que não seja a presença real do Senhor Jesus Cristo, moldando e transformando a nossa vida a cada momento. O apóstolo Paulo, ele já caminhando para a conclusão desse texto, ele vai lembrar exatamente o que faz a diferença nessa forma de buscar a Deus. Não é como nós conseguimos viver as nossas práticas, as nossas boas obras, porque isso, na verdade, não nos leva a lugar nenhum, mas é a fé. E essa fé, ela vai sim nos levar a praticar obras que testificam acerca de que nós cremos, testifica acerca do Deus que nós servimos, mas não é por meio das obras que nós vamos alcançar a graça e o favor de Deus, mas é pela fé, é por crermos no Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo ele fala, olha, Deus ele havia separado aquele povo de Israel, mas aquele povo quis agradar a Deus baseado nas suas próprias justiça, baseado na prática da lei, achando que pela sua própria justiça eles conseguiriam agradar a Deus, mas não conseguiram. Antes só podem conseguir aqueles que vivem decorrente à fé, que têm as suas obras decorrente da fé. Porque é a fé em Cristo Jesus que nos leva a buscarmos a cada dia viver de acordo com a palavra de Deus e vivermos também gratos por tudo aquilo que Deus fez por nós. Meus irmãos, e quando nós lembramos, o próprio autor da carta aos Hebreus lembra isso a nós, que Deus também é o autor e consumador da nossa fé, que Deus é aquele que produz em nós a fé necessária para que nós venhamos crer. Nós reconhecemos que tudo vem de Deus, que tudo é graça de Deus, e essa maravilhosa graça que nos alcança, que nos move a viver uma vida que o agrade, ela deve ser redundada em glória para o nome do nosso Deus. É Deus que tem que ser glorificado em nossas vidas. Não podemos buscar méritos algum nas nossas obras, não podemos requerer para nós nenhum tipo de vanglória, porque toda honra, toda glória seja dada ao único merecedor, que é o nosso Deus. A Ele, pois, a honra, a glória para todos sempre. Por isso devemos olhar para Cristo como a nossa rocha, nele devemos estar firmados, nele devemos estar confiados a cada dia, porque somente Ele é a rocha inabalável. E muitos que tentaram firmar em circunstâncias, e nós podemos pensar sobre isso,
Quantas pessoas viviam confiando no seu dinheiro, muitas pessoas viviam confiando nos seus altos cargos na sociedade, muitas pessoas viviam confiando na sua saúde. Eu sou atleta, eu sou pessoa que vivo uma vida de prática, de exercícios, e nenhuma enfermidade me afeta. E muitas pessoas se frustraram porque, na verdade, tudo isso é passageiro. Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que depositam a sua esperança no Deus eterno, na rocha viva, esses não serão envergonhados. Como Paulo termina esse texto lembrando isso, muitos não olharam para Jesus como uma pedra angular, muitos não firmaram a sua vida nessa rocha e por isso serão abalados. Mas aqueles que olham para Jesus como uma verdadeira pedra que deve ser edificada a sua vida, esses jamais serão confundidos. Creia no Senhor, coloque a sua vida, deposite a sua vida sobre essa rocha e você jamais será abalado. Virão as tempestades, virão as dificuldades, mas diante de tudo isso, nós temos um Deus que nos sustenta, que nos leva, como diz o salmista no Salmo 27, no dia da adversidade, Ele me puxará, me levantará pela sua mão e me colocará em cima de uma rocha. E essa rocha é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe, nos fortaleça e que a cada dia nós possamos viver firmados nessa rocha para a glória do seu santo nome. Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade.